Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Dia positivo para a soja, altas de 6 a 7 pontos, mas a soja tem buscado um patamar de preços, o dos 13 dólares por bushel, tem batido lá e lançar esse, ver quais são as expectativas aí para o mercado e a precificação, e quem ajuda a gente nesse entendimento é o Aaron Edwards, já está aqui com a gente direto lá dos Estados Unidos, consultor de mercado, meu amigo. Seja bem-vindo, muito obrigado, Aaron, mais uma vez, por nos ajudar a entender o mercado. O que está em jogo no mercado nesse momento, Aaron? Boa tarde. Boa tarde. A negociação de hoje, na minha concepção, foi negociação técnica clássica. A gente estava se aproximando do lado superior dessa faixa e a gente chegou. Mais para frente a gente mostra um gráfico. Agora, o que vai ditar as regras do jogo em relação à tendência para onde que vai esse mercado são os fundamentos, e os fundamentos que importam hoje, na minha opinião, é o desenvolvimento da lavoura no Brasil, principalmente, e também na Argentina, os outros países da América Latina. Quando você fala de Pode movimentação falar. técnica, na prática, o que isso significa e quais são os parâmetros para entender essa movimentação técnica? Muito bem. O quadro fundamentalista trata de oferta e de demanda de grãos. Em última instância, são os fundamentos que ditam o preço. Agora, todo dia o mercado abre e tem uma opinião sobre o quadro fundamentalista, e tem certos pontos que se tornam pontos de comprar ou de vender, e em cima disso tem várias formas de análise técnica. Eu vou pedir para colocar um gráfico, porque fica mais claro. Algumas das ferramentas são bem simples, outras, tem N formas de fazer, mas eu coloquei o gráfico que mostra o fechamento do mercado hoje de soja, no contrato de Chicago, para o mês de março, e queria ponderar algumas coisas. Dá para colocar a imagem aí na Já tela? estamos vendo, Aaron. Tá ótimo. Então, tem uma linha vermelha bem grande, essa linha é a média móvel dos últimos 200 dias, aproximadamente o preço médio do último ano de negociação, porque tem mais ou menos 200 dias de pregão. Aí tem uma linha verde que corta, também é a média dos últimos 20 dias, aproximadamente o último mês de negociação. Se você ver, a gente está acima do preço médio do último mês, acima da média móvel dos últimos 20 dias, e hoje nós testamos o lado superior, nós chegamos na média dos últimos 200 dias de negociação. Essas movimentações técnicas são importantes porque os fundos seguem as tendências que estão acontecendo. Então, se nós conseguíssemos superar essa média de 200 dias, nós estaríamos tecnicamente em tendência de alta, uma tendência forte, e a expectativa é que os fundos voltariam a comprar o mercado da soja, possivelmente comprar agressivamente. Daí nós poderíamos ter um salto nos preços. Mas se você olhar os meses recentes, toda vez que a gente chegou nesse nível, depois que a gente abaixou da média móvel dos últimos 200 dias, nós nunca conseguimos sustentar ganhos acima desse nível. Então, a negociação de hoje foi bastante técnica, eu digo, porque abriu, chegou até a média móvel dos 200 dias e parou. Negociou para cima, para baixo, mas foi isso que aconteceu na negociação de hoje. Para que lado dessa média que o mercado vai depender do clima no Brasil, na minha opinião. Se eles vão conseguir colher a tempo ou não. Só para a gente entender, então ali você estabelece um mínimo e um máximo que o mercado vem trabalhando nos últimos tempos, certo? Exato, exato. E esse mínimo é de 12, por volta de 12,60, e o máximo ali pertinho dos 13 dólares. Exatamente. Então, se a gente cair abaixo dos 12,60, aí é tendência baixista da forma técnica, e a tendência é continuar deslizando. Se conseguirmos superar dos 13, aí entra em tendência mais forte de alta e é encorajador. Agora,
como administrar isso? Nós estamos do lado de cima da faixa. Na minha concepção, isso é uma excelente alternativa, um excelente momento. O nosso sistema que nós trabalhamos com sinal de compra e de venda está em sinal de venda. Soja agora, mas qual soja? A soja que você quer precificar, que tem disponível, a soja que talvez você tenha que pagar uma conta na safra, entre agora e a safra, talvez você quer fixar uma soja, pensa nessa soja. Soja que você consegue guardar, que você pode ser um vendedor mais paciente, tem muita história pela frente. Não está colhido no Brasil. O real, o que vai acontecer com o real, que interfere muito no preço no Brasil, mas vem desvalorizando. Tem pressões inflacionárias, tem incerteza sobre a safra americana. Então, não é momento de vender desespero, mas nós estamos do lado superior de uma faixa. Negociação técnica, das últimas vezes que nós chegamos nesse patamar, nós temos sido vendidos. O mercado tem vendido e o preço tem caído. Então, acho que faz bastante sentido garantir que as vendas estão em ordem, se está um pouco próximo. Aaron? Sim, eu falei, não sei onde cortou. Deu uma falhada. Na hora que você estava explicando esse finalzinho aí, você está num... Eu tô te ouvindo, você está me ouvindo? Tá. Você tava explicando que a gente ainda não rompeu esse patamar. E que para romper precisa teto, do sim. que, Aaron, exatamente? Para mim, para romper o teto desse mercado, nós vamos ter que ter uma notícia vindo do Brasil, talvez da Argentina, mas um atraso na safra, um imprevisto, além de só a seca, que a seca já não é mais novidade. Então nós vamos ter que ter mais algum agravante que, na minha concepção, tem que vir do lado da oferta no Brasil. Pode ser uma surpresa pelo lado da demanda, mas eu imagino que nós já saberíamos se fosse o caso. A demanda está firme, está esperando grande oferta no Brasil. Se não tiver, podemos romper pelo lado de cima e isso pode ser muito animador. E quando você fala de seca precificada, já não é novidade para o mercado mais então o que está acontecendo por aqui? Exato. A opinião do mercado, a grosso modo, é que as áreas boas do Brasil vão compensar as perdas pela seca. Então, se tem algum ajuste, vai ser feito no mercado doméstico, no mercado interno, com prêmio, e para nível mundial não importa. Então, por isso que eu digo, se tiver um atraso na colheita, se a área boa do Brasil perder seu potencial, aí sim, na minha opinião, é que a gente poderia ter uma notícia altista que poderia impactar o mercado. E o que é um atraso na colheita para o investidor nesse momento? A expectativa por aqui é que vai ter colheitadeiro rodando até o fim do ano. Se não acontecer, muitas vezes no comecinho do ano, os grandes fundos estão estabelecendo suas estratégias. Então, se tem um atraso aí na colheita e entra o começo do ano e tem preocupações sobre a lavoura no Brasil, a gente poderia, superando esse nível, a gente poderia ter fundos comprando e voltar toda aquela onda de tendência altista. Mas para mim isso é um momento muito bom para você administrar o seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Soja disponível, soja que você quer precificar até a safra, vamos vender. Soja que você pode ser mais paciente, tem muita incerteza pela frente, não tem inteira na notícia de hoje. Muito bem. Agora, sua experiência aponta para quê? Vamos ver soja acima dos 13? Recentemente o mercado tem sido vendido toda vez que a gente chegou. Eu acho que é um momento, e falando com os produtores daqui, vamos vender soja? Vamos vender soja, eu deveria vender safra nova também. Então tem vendedor disposto. Então o meu receio é que a gente não vai conseguir superar e romper esse teto, a não ser que, infelizmente, a gente tenha uma surpresa bem desagradável no Brasil, na lavoura
que está se formando, né? Uhum. Então, vamos ver. Mas eu espero que a lavoura seja boa e, infelizmente, o preço provavelmente não se sustenta, se esse for o caso. Muito bem. E olhando para o patamar de baixo, que é os 12,60, ele por enquanto está sustentado. Eu diria que até não passar essa incerteza, provavelmente está sustentado, mas assim que começar a chegar as vendas da safra, porque no Brasil quase sempre tem venda na safra, nos Estados Unidos é comum também. Então, chegando a safra e chegando as vendas da safra, muito difícil sustentar ganhos. É uma movimentação altista de preços na chegada da safra. Então, para mim, essa história altista provavelmente precisa se desencadear, precisa ser lançada ou começar em janeiro. É um mês que às vezes a gente tem certeza e altas. Se vai acontecer, eu imagino que aconteça antes da safra de fevereiro e março no Brasil. Agora, qual que é a sua impressão em relação aos derivados, Aaron? Estou falando de óleo, estou falando de farelo, que vem se revezando aí na sustentação de bons preços para os grãos. Eles ainda têm potencial de influência nos preços? Tem, assim, a grosso modo, farelo próximo dos 400 costuma ser vendido e próximo dos 300 costuma ser comprado. Então, eu diria que o farelo está no lado superior da faixa de negociação, mas pode subir mais um pouco. E o óleo, tivemos tantas histórias que têm movimentado o preço. A movimentação mais recente do óleo de soja, na minha concepção, foi uma demanda por farelo e o óleo sobrou e foi vendido. Mas, ao longo dessa demanda por alimentos e tudo, tivemos momentos em que o óleo de soja era o mais desejado e farelo que estava arrastando. Então, é importante, eu acho que o fato que a gente está testando o nível superior dessa faixa e não o nível de baixo na soja, está relacionado a essa notícia, essa sustentação do farelo e do óleo. Mas eu não acho que a demanda por farelo e óleo vai pesar mais na balança do que a produção de soja no Brasil, no que trata de preço. Muito bem. Tá aí então, análise hoje, um mercado então técnico, na opinião do Aaron Edward, principalmente porque tá ali tentando superar uma média móvel de 200 dias, né, Aaron? 200 dias. Que está ali muito próximo dos 13 dólares por bushel. Das outras vezes que o mercado tentou romper esse patamar, não deu conta e a gente vai ver efetivamente se tem força para fazer isso. O Aaron está com o pé atrás porque ele acredita que nesses níveis aparece vendedor e se aparece vendedor, desmonta toda essa possibilidade de continuidade aí das altas no mercado. Mas de qualquer forma é um número para a gente ficar de olho. E se ele for acima dos 13 dólares e se consolidar acima disso, daí teremos busca de novos patamares. Certo, Aaron? Perfeito, perfeito. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Um ótimo Natal, um próspero ano novo para você e a gente vai se falando, Aaron. Abraço. Abraço. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja. Mercado técnico, na opinião do Aaron. Vamos ver os preços. Janeiro, 12 dólares e 92 centes por bushel. Teve uma alta de 7 pontos mais 25. Março, 12,94, alta de 6 pontos. O maio, 13 dólares por bushel, 6,5 de elevação. E o julho, 13 dólares e 6 centes por bushel, 7 pontos de alta. Vamos ver o milho. Milho encerrando no vermelho. Março, 5,91, perdendo 2 pontos. Maio, 5,92, queda de 2,25. O julho, 5,90, perdendo 2,5. O setembro, 5 dólares e 60, queda de 1 ponto, mais 75. E para finalizar, temos o trigo. Para março, 7,77, alta de 2,75. Para maio, 7,80, alta de 2. Julho, 7,71, alta de 1,5. Setembro, 7 dólares e 73 centes por bushel, subindo 1 ponto mais 75.
São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.